gentileza, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Enquanto você procura, queremos louvar a Deus pela essa oportunidade de estarmos aqui, conhecendo mais alguns irmãos, né? Tivemos ali General Tiburcio, né? General Tiburcio, louvando a Deus, conhecendo alguns irmãos ali, e hoje conhecendo alguns irmãos aqui, e juntos aqui reunidos para adorar e agradecer o nome do Senhor. Graças a Deus conseguimos, por bondade e misericórdia, sentir a presença de Deus e aqui alegrar com os irmãos, juntamente louvando e agradecendo esse Deus. Louvamos a Deus pela vida do dirigente, da dirigente, a evangelista Anderson, e a Zilviane, né? Nossa irmã Zilviane. Agradecemos aqui pela recepção, por ter até o nosso encontro. Muito obrigado pelo carinho a quando nos receberam aqui, eu e minha esposa, a irmã Cicleide, nessa congregação chamada Casa de Deus. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Nós vamos ler do 4 até o 5, do 4 até o 9, perdão, e depois nós vamos ler o versículo 16, tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao 5, 4 ao 9, e depois nós vamos para o tema. Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministro pelo qual creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que plantou é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, pois somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Podeis sentar em nome de Jesus. Louvamos a Deus por estarmos aqui nesse terceiro dia de congresso. Aleluia. Qual com certeza foi trabalhado a questão do tema, né? Tema Sou Sua Casa. Tema bastante particular, bastante peculiar para nossos dias, para evidenciar que de fato nós, como salvos, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, somos de fato casa do Senhor, morada do Altíssimo. Os irmãos conhecem o contexto acerca desta carta, Paulo chamando a responsabilidade, não só a liderança que estava na igreja em Corinto, mas todos os irmãos que estavam ali residindo, até porque a responsabilidade não era só do dirigente, mas era de todos os irmãos para que a igreja funcionasse da melhor forma possível. Então Paulo vem trabalhando, conscientizando, chamando a atenção no bom sentido da palavra, para trazer os irmãos novamente para as verdades bíblicas, que é aquilo que nos firma diante da casa do Senhor, tá? Dentro dessa particularidade, gostaríamos de mencionar algumas responsabilidades que nós, como casa de Deus, jamais podemos esquecer. É nossa responsabilidade. Paulo, como eu disse, está nos chamando a responsabilidade. E por que eu estou aqui citando a questão da responsabilidade? Sabemos que o tempo passa, o ano passa, e nós, infelizmente, esquecemos das responsabilidades que Deus colocou sobre nós. Aleluia. A obra, o chamado, o direcionamento, a visão. Passa o tempo, passa o ano, as tribulações, as dificuldades, o tempo vai passando e a gente vai se esquecendo que Deus conta conosco. Nós esquecemos, mas Deus, ele não se esquece. Aleluia. Então aquilo que ele colocou na sua mão, pode ter certeza que ele vai cobrar e vai querer que a gente entregue para ele da melhor forma possível, seja algo pequeno ou grande aos olhos humanos, mas se ele colocou na tua mão, meu irmão, nós somos responsáveis por aquilo que ele colocou
em nossas mãos. Então, primeira é nossa responsabilidade. Primeiro ponto, defender o reino e os seus mistérios. Então é minha e a sua responsabilidade defender o reino e seus mistérios. Por quê? Quando vamos em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo se manifestou de forma gloriosa. Atos capítulo 2, nós vamos ver que os apóstolos estavam reunidos em portas e janelas fechadas e estavam orando. Se você for ver Atos capítulo 1, versículo 13, diz a palavra do Senhor, que eles subiram e os apóstolos estavam orando, se reunindo. E ali o Senhor se manifestou, a outra pessoa se colocou na posição, a qual se colocou no lugar de Judas, porque Judas tinha se suicidado. Se você for ver Atos capítulo 1, você vai lembrar dessa passagem. Mas quando chega em Atos capítulo 2, diz a palavra, e no mesmo lugar, versículo 1, estavam todos reunidos, e o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam reunidos ali, como nós estamos reunidos ali, foram impactados pela presença do Senhor. Eles estavam no dia de Pentecostes. Sabemos aqui que Pentecoste era a segunda grande maior festa do calendário judaico, porque a primeira grande festa era a Páscoa. Não é a Páscoa a qual pessoas que não conhecem a Cristo comemoram a questão de chocolate, não. Não é essa Páscoa. Para nós a Páscoa significa libertação dos nossos pecados, mas para o povo judeu não representava somente isso. Sabemos que lá no livro de Êxodo eles estavam escravizados, e ali, para se comemorar a Páscoa, que não só representava o livramento, a libertação do Egito, mas porque o Senhor poupou os primogênitos, o anjo da morte veio e passou por cima, e só a terra do Egito foi ferida, e o povo de Deus estava louvando ao Senhor. Só para você entender melhor, enquanto no Egito tinha morte, o povo de Deus tinha livramento. Só para você entender melhor, enquanto o Egito estava em trevas, tinha luz no arraial dos hebreus. O que eu quero te falar nesta noite, aleluia, é melhor ficar no arraial dos hebreus. Isso eu nem escrevi aqui, meu irmão, é Deus que está me direcionando a falar. É melhor, com todas as dificuldades, ficar no arraial dos hebreus. Pode ser no deserto, pode ser sem muita gente, mas o mais importante é ficar no centro da vontade de Deus. Meu Deus, no centro da vontade de Deus nem sempre é fácil, requer muito esforço, requer muita renúncia, mas vale a pena ficar no arraial dos hebreus. Cadê você que está no arraial dos hebreus? A terra pode ser árida, a terra pode ser até de sequidão, mas o Deus dos hebreus, que é o nosso Deus, se faz presente. Aleluia! Você pode estar passando por uma grande dificuldade, meu irmão, minha irmã, num momento de escassez, num momento onde as coisas não estão da maneira que você gostaria que estivesse, mas o melhor é estar no arraial dos hebreus. Aleluia! Aleluia! Então a Páscoa representava isso. Então eles estavam reunidos na segunda grande festa, a Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Eles estavam ali, ou também conhecida como a festa das colheitas, que eram os primeiros frutos que se tirava e consagrava ao Senhor. Então eles estavam ali no cenáculo, tudo fechado, que ficava na parte de cima de um determinado lugar, e eles estavam orando, e o Espírito veio e impactou cada um. Perceba-se bem, eles estavam no alto. Então, quando Deus ele se manifesta, não tem como segurar. É verdade. É a mesma coisa que tentar pegar a água do oceano e colocar no copo. Não tem como.
Não tem como pegar o Espírito Santo e colocar numa caixa como muitas igrejas, muitos lugares querem fazer. Aleluia! Ele é uma pessoa, ele tem que ter liberdade de andar e fazer o que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles estavam orando, a presença de Deus veio. Aí você imagina o barulho que foi no local. Gente falando línguas estranhas, um barulho na casa. As pessoas que estavam do lado de fora não viram ao primeiro momento, mas ouviram. E quando Pedro começa a liberar a palavra, as pessoas, uns acreditaram, porque ali a manifestação foi tremenda, que além das línguas estranhas, Pedro falava. Um exemplo, quem era chinês entendia chinês, quem era italiano entendia italiano, quem era romano entendia na língua latina. Por quê? Porque Deus tinha se manifestado. Só que tinha um grupo lá que zombou. E esses camaradas estão cheios de mosto. Por quê? Quando Deus nos usa, a gente né? Vai marchando, vai pulando, vai rodopiando, porque o Espírito ele tem que ter liberdade no nosso corpo. Aleluia! Alguém olhou e disse, esses camaradas estão cheios de mosto. Aí Pedro, se levanta e defende o reino e seus mistérios. Amém, olha só, vou contar um negócio para vocês. Ninguém está cheio de mosto aqui não. É a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro se posicionou sobre o comentário. Aleluia! Tem gente no dia de hoje que ouve as pessoas falarem mal do reino, até na nossa própria casa, na nossa própria família, e ninguém fala nada. Não estou dizendo aqui que você tem que discutir, mas você tem que mostrar para ele que é bíblico. Você tem que trazer ele para a palavra. Se não tiver como você argumentar e conversar, porque ele vai querer ficar zombando, você deixa para lá, até porque não tem como a gente colocar nada na cabeça de ninguém. Mas é impossível um crente cheio da presença de Deus vir alguém falando do reino e seus mistérios e não se posicionar. Está precisando ser queimado de novo. E ele se posiciona e ele começa a falar: olha, o que aconteceu aqui foi que o profeta Joel disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Os jovens teriam sonhos, os anciãos profetizavam, e os servos e as servas seriam cheios da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a defender com unhas e dentes o reino. Será que a gente ainda continua defendendo o reino? Será que ainda a gente continua defendendo os seus mistérios? Aleluia, o movimento, a presença do Senhor. E ele começa a falar: meus amados irmãos, aleluia, deixa eu contar algo para você. Podemos saber o hebraico, o grego, o latim, e ainda ser formado em direito e psicologia. Aleluia, que se for da vontade de Deus, aleluia, entraremos um dia para poder aprender essa especialidade ou qualquer área acadêmica. Diante de tudo isso, por bondade e misericórdia de Deus, exercemos cargos e funções dentro e fora da igreja. O que não pode acontecer é perder intimidade com Deus e deixar, aleluia, alguma coisa mudar como Deus te usa. Aleluia! O problema não é o que a gente adquire, o problema é que à medida que a gente vai crescendo diante do homem, aleluia, a gente começa a mudar. Não, meu irmão, Deus tem que ter liberdade para nos movimentar, Deus tem que ter liberdade para nos usar. Se Ele te usa pulando, pode pular. Se Ele te usa rodando, pode rodar. Aleluia! A gente vê um irmão rodando ou pulando, mas mal imagina que Deus pode estar usando ele para cortar um laço de morte no nosso ente querido. Nabacalabashuria terevas. Aleluia, o que eu estou querendo dizer? Não significa que você não roda, você não pula, Deus te usa, não. Eu estou querendo dizer que como Deus desde o início te usou, Ele tem que ter liberdade para continuar te usando. Aleluia.
A gente vê o irmão pulando, rodando nos mistérios. E Deus pode estar usando para Deus cortar um laço no nosso ente querido. Eu creio. Sabe onde está seu esposo? Sabe onde está sua esposa? Talvez não esteja aqui. Sabe onde está seu primo, sua prima? Não, nem eu sei, mas Deus sabe. Aleluia. Sabe aqui onde está aquele rebelde que não quer nada com Jesus? Mas Deus sabe. Deus, enquanto a gente está aqui adorando a Ele, aleluia, Deus pode estar dando livramento a Ele lá, meu irmão, porque o anjo da morte cirinda, o anjo da morte, aleluia, adversário, ele quer destruir a minha, a sua parentela, seja de perto, seja de longe, mas enquanto estamos aqui adorando a Ele, Deus pode estar dando livramento a Ele lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então continue buscando a Deus, continue cuidando dos negócios de Deus, que Deus cuida dos nossos negócios. Sabe o que acontece? A gente a gente quer que Deus guerreie, a gente quer que Deus cuide dos nossos negócios, mas a gente não move uma palha para cuidar daquilo que é de Deus. Até para orar fica difícil, até para fazer um jejum, até para poder acrescentar alguma coisa. E aí, como é que Deus vai cuidar dos nossos negócios? E depois a gente quer dizer: Senhor, até quando? Por quê? Por que não acontece? É porque Deus está exigindo mais de mim e de você. Aleluia. Quando a gente vê a passagem do profeta Ezequiel, ele vai andando, as águas se dão no tornozelo. O anjo fala: anda mais um pouco, anda mais 1000 côvados. A água se dá nos joelhos, anda mais um pouquinho. A água se dá nos seus lombos ao ponto de ele atravessar o rio nadando. Sabe o que significa isso? Águas nos tornozelos, sustentabilidade diante do Senhor. Águas no joelho, é a oração que nós temos que estar diante do Senhor. Águas no lombo ao ponto que a gente, se conseguir passar a nado, é a profundidade que Deus quer nos levar. Será que a gente quer a profundidade de Deus para a nossa vida? Ou a gente quer ficar no raso? Mas para se ter profundidade com Deus, tem que buscar a Ele. Falando em tempo ainda, quanto tempo a gente passa nas redes sociais? Eu não sou contra, porque eu acesso também. Quanto tempo? E nem às vezes 10 minutinhos lendo a Bíblia, 5 minutinhos orando. Quando já dobra o joelho, meu Deus, parece que foi uma eternidade. Meu irmão, uma coisa que eu aprendi: se não colocar desejo, se não colocar prazer, não vai. Rapidamente, quando a gente voltar para a mensagem, eu lembro quando a gente estudava para preparatório, era sábado o dia todo só português. Já imaginou? Sábado o dia inteiro. E eu ficava naquela, meu Deus, português, que era o preparatório que a gente fazia para prestar um concurso. E era sábado o dia inteiro, lá de manhã, almoçava e tinha de tarde português. E eu começava a me empurrar com a barriga. Sabe o que eu fiz? Falei: não posso fazer isso. Vou começar a tornar agradável. Amém, graças a Deus. Porque se eu ficar assim, eu não vou conseguir. Comecei a colocar prazer, tornar agradável. Sabe o que eu quero dizer? Empurrar com a barriga no barro. Aleluia. Se ficar empurrar, o chorevasse, calavasse. Se for empurrar com a barriga, o negócio não vai andar, meu irmão. Senhor, me perdoa. Realmente eu estou empurrando com a barriga. Mas faz o seguinte: renova a minha esposa, me dá vigor, me dá disposição. Meu irmão, Deus, Ele conhece. Antes mesmo da gente falar, mas coloca a sinceridade diante dele e fala: Senhor, é verdade mesmo. Eu não sou mais aquele. Aleluia. Eu quero, o Senhor, me dá vigor, me dá força, desejo, porque eu quero fazer a tua obra. Aí o negócio vai começar a andar. Aí Deus vai começar a movimentar as papeladas. Aquilo que você tem na justiça, que o homem diz que fora que não vai acontecer, Deus vai trabalhar o seu favor. Aleluia. Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Deus nos resgatou. É melhor pular aqui dentro do que lá fora pulando o carnaval. É verdade. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. A gente pulava muito lá fora, meu irmão. Agora a gente está pulando na presença da pessoa certa. Graças a Deus. Alabacalabaxúria. Não deixe nada mudar como Deus te usa, meu irmão. Aleluia. Se Ele te usa dessa maneira, mantenha a mesma posição. Aleluia. Eu me lembro de Daniel capítulo 5, versículo 13 ao 14. Eu vou ler para você, aleluia. Antes de ler, eu vou te mencionar rapidamente para te lembrar o que estava acontecendo. O rei Belsazar, aleluia, Belsazar resolve dar uma festa, aleluia. Sabe o que ele faz? Ele pega os utensílios da casa do Senhor, os vasos, começa a tomar os vasos que o seu pai Nabucodonosor trouxe de Jerusalém quando destruiu. Sabe o que ele faz? Começa a colocar vinho, começa a se alegrar e dando glória a Deus de prata, Deus de ouro. Diz a palavra do Senhor que a mão, como se tivesse dedo, entrou na festa. Eu conheço Deus que acaba com festa também, meu irmão. Ainda mais quando a festa não é ele convidado. Diz a palavra que a mão veio e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsi. E o rei, olhando aquela visão, começou a ficar desesperado. O evangelista Anderson chamou os astrólogos, os magos, os feiticeiros e disse: me dá a interpretação dessa frase. Ninguém conseguiu. Mas quando chega no versículo 13 e 14, então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz, o entendimento é excelente, a sabedoria certa em ti. Espírito dos deuses, porque é pessoa pagã, não conhece a Deus, mas na realidade é o Espírito do Deus Altíssimo. Isso aqui é o entendimento dele. E o rei pergunta: és tu aquele? Você ainda é o mesmo? Talvez alguém pode dizer que não, porque o rei estava com medo de ser uma outra pessoa. Não. Se você for ler a história, sabe quem falou para o rei de Daniel? A rainha. Então era uma pessoa de quê? De confiança. Então não foi qualquer pessoa. Então existe uma verdade espiritual por trás disso. Por quê? O rei já sabia. A rainha não ia colocar uma pessoa falsa diante do rei para tentar agradar o rei. Não, ela fala: ó, eu conheço um homem, ele está no teu reino. Deus usa ele na profundidade. Chama ele que ele vai interpretar esse negócio aí. Quando ele chega lá, o rei fala assim: és tu aquele Daniel? Daniel aqui não é mais um garoto, não é mais um jovem adolescente. Já era um ancião, já tinha uma certa idade. E o rei está querendo dizer: você ainda tem, trazendo para a gente, você ainda é aquele mesmo que Deus te usa? Aleluia. É você mesmo, Daniel? Glória a Deus. Eu quero saber se ainda é você. Aleluia. Aleluia. Trazendo para nossos dias, Deus pergunta nessa noite: Clayton, eu, ou Cleito, meu servo, minha serva, és tu aquele? És tu aquela? Eu ainda tenho espaço para te usar como eu quero? Será que Deus tem espaço para usar como Ele quer nessa noite ainda? Elevar-se, calabacalabaxúria, elevar-se, ou as coisas desse mundo, ou a tecnologia, ou aonde Deus nos permitiu ingressar, mudou a forma como Deus nos usa. Não, meu irmão, aleluia. Deus quer saber se Ele ainda tem espaço na minha e na sua vida para poder te usar. Cadê você que ainda é sensível? Aleluia, o Espírito Santo. Cadê você que ainda é sensível à forma como Deus quer te usar? Aleluia. Não perca, meu irmão, a intimidade. És tu aquele Daniel? És tu aquela, meu servo? Você continua o mesmo? Será que eu ainda tenho liberdade para te usar?
Ou a gente está preocupado com o irmão do lado, com a vizinha, aleluia, com o vizinho. Chorevasse, calabachure, aterevasse. Meu irmão, se coloca cada dia da forma que Deus quer te usar, meu irmão. Bom é quando Ele, aleluia, nos usa da forma que Ele quer. Aleluia. Ezequiel capítulo 8. Ele foi arrebatado quando estava no meio dos anciões. Por que eu estou dizendo isso? Ezequiel estava na Babilônia, ele tinha sido levado cativo. E Ezequiel capítulo 8, versículo 1, ele estava na sua casa. E Deus, ele estava no meio dos anciões, talvez conversando acerca da história do seu povo, ou das dificuldades, ou como Deus tinha feito aquele fato por desobediência do povo. Diz a palavra, você pode ler depois em casa, Ezequiel capítulo 8, que o Espírito do Senhor veio sobre ele, pegou ele pelo cabelo de Babilônia, ele foi para lá em Jerusalém. Oh, glória! E Deus falou assim, ó, eu vou te mostrar as abominações que o meu povo está fazendo. E você vai ler, não vou relatar por causa do tempo. O que eu estou querendo dizer? Servo de Deus que é servo sensível à voz de Deus. Amém. Não vai aonde Ele quer. Aleluia. Vai aonde Deus direciona. E quando você lê Ezequiel capítulo 37, vale de ossos secos, diz a palavra do Senhor. E veio a mão sobre mim. E o Espírito do Senhor me tirou, me levou num vale de ossos secos. Sabe o que eu aprendo aqui? Aleluia! Deus, aleluia! Não vai querer perguntar para a gente para onde a gente quer ir, Ele só envia. Aleluia. Será que Ezequiel queria estar num cemitério de ossos? No pior não é querer estar. Normalmente a gente quer estar aqui num shopping, num lugar bonito, né? No Terra Encantada, que hoje já não está mais como era antigamente, está fechado. Aleluia! Contemplando as maravilhas da Torre Eiffel em Paris, quem gosta, né? Aleluia! Não, com Ezequiel não. Vamos lá, Ezequiel, dá uma voltinha no vale de ossos secos. Sabe por quê? Porque quem é sensível à voz de Deus não vai aonde quer. Vai aonde Deus manda ele ir, direciona. Aleluia! Hoje tem muitas pessoas querendo ir por conta própria onde Deus não mandou. Cuidado, meu irmão. Aleluia! O melhor é ser sensível à voz de Deus. Caminhando para o final, para a gente fechar. Também é nossa responsabilidade, segundo, anunciar as boas novas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passa-se o tempo e a gente esquece que sobre nossos ombros e sobre a nossa boca está a responsabilidade de falar de Jesus para todos, sem exceção. Marcos 16,15 diz: por todo mundo pregar o Evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Conhecemos isso. E quem não crê será condenado. Mas isso acaba caindo na rotina, porque muitas das vezes a gente não fala de Jesus para ninguém. E Deus está mostrando para mim e para você que é a nossa responsabilidade dizer: Jesus te ama e Jesus quer mudar a sua vida. Diz a palavra: quem convence um homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Aleluia. O que você quer dizer, irmão? Que a nossa função é só pregar, falar, direcionar e mostrar para aquela pessoa. Aleluia. Você pensa que nós somos qualquer coisa? Não. Olha aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha a responsabilidade, meu irmão, isso aqui é sério. Não é só o pastor que tem que ir. A partir do momento que a gente aceitou Jesus, levantou a mão, Jesus já te comissionou para você falar do amor de Deus. Aleluia. Versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou das trevas e nos colocou para a sua maravilhosa luz. E aí, não vai falar nada? Não tem nada para falar? Tem, meu irmão. Aleluia. Tem muita coisa para falar. Aleluia. Deus conta conosco para levar a sua palavra. Cadê você que tem ainda o desejo de levar a palavra dele? Aleluia, meu irmão, mas é casa rebelde. Não chore, vá.
você, não tem problema, continue falando, continue pregando, não só com a Bíblia, mas com testemunho, que a qualquer hora dessa daí, Jesus pode libertar, transformar e resgatar ele para a glória de Deus. Cadê você que ainda acredita que Jesus liberta? Aleluia! Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar direção, Deus vai colocar as palavras necessárias na sua boca. O nome do Senhor vai ser glorificado. O que eu tenho que fazer, irmão Clayton? É simples: lança a rede, porque é Ele que manda os peixes. Aleluia, espiritualmente falando, tem rede aqui nessa noite nas suas mãos. Abrace, calabachura, terebasse. Aleluia, Deus vai te usar ainda, meu irmão, como pescador. É Ele que vai colocar os peixes na rede, mas é nosso dever lançar. Como é que Ele vai colocar na rede se a gente não está lançando? Nergue a súria, calabachúria. Aleluia, já vou entregar o microfone, que as horas já foi, meu tempo também. Aleluia. Como é que a gente quer peixe se a gente não está lançando a rede? Alabachúria, terebasse. Aleluia, usa a sua fé, meu irmão. Taca a rede na mão, vai. Pedro disse: Senhor, não pegamos nada a noite toda, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Tem uma palavra de Deus aqui nessa noite para mim e para você. Vai lançando a rede, vai lançando a rede, que Deus vai te capacitar. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Não se esquece da sua e da minha responsabilidade. Elevar-se, calabachúria. Meu Deus, aleluia, Ele conta conosco. Aleluia, que possamos a cada dia nos colocar diante do Senhor. Que Deus abençoe a igreja e assim agradeça a minha oportunidade, em nome de Jesus.